E para continuar o tema onde estamos tratando da missionaridade na igreja, nós vamos falar da missão nas Escrituras, na Palavra de Deus. E vamos iniciar pelo Antigo Testamento. E você deve estar se perguntando, pensando, havia missão no Antigo Testamento? Então, no termo técnico da palavra, no qual nós entendemos hoje por missão, não havia missionaridade no Antigo Testamento, até mesmo porque se trata de uma sociedade judaica. Então, não havia, no mesmo sentido de atitude, de atividade, não havia missão no Antigo Testamento. Mas nós podemos olhar a característica da grande preparação para a vinda messiânica e podemos constatar algumas características missionárias sim, a partir da palavra aliança, que é a aliança que Deus faz com Noé. No capítulo 9 do livro do Gênesis, vai dizer: este é o sinal que estabeleço com tudo o que vive sobre a terra. E sobretudo da aliança que Deus faz com Abraão, onde ele dá a ordem para Abraão dizendo: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrar. Capítulo 12, versículo 1 do livro do Gênesis. E Abraão, então, ouvindo a voz de Deus, ele sai da sua terra. Nós podemos, nesse breve trecho, nesse breve versículo das Escrituras, nós podemos constatar aí a ordem que foi dada para Abraão. Então, podemos ver de forma muito básica em Abraão como um primeiro missionário, porque ele deixa a sua terra, ele sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e ele vai para a terra onde Deus mostrou a ele. Então, olha só, a partir daquela particularidade da eleição que Deus faz por um povo, vai dizer a própria Escritura, já no versículo 3, vai dizer: em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, daquela particularidade da eleição daquele povo, todos os outros povos seriam abençoados. Então, podemos ali entender que, de forma literal, não existia missão no que nós entendemos hoje. Até porque na ordem cronológica e teológica, Jesus ainda não tinha vindo. Mas nós podemos entender que o povo se preparava para a vinda do Messias. Havia uma grande preparação para a vinda do Messias. E olhando então para as Escrituras, agora não mais no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. O Novo Testamento já é rico em ensinamentos de missionaridade, é rico em atitudes missionárias, é rico em formação para discípulos missionários. E nós podemos então visualizar, vislumbrar a missionaridade da igreja a partir, primeiramente, dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, cada um dos evangelhos, eles têm muito a falar para nós. Por exemplo, o evangelho de Mateus. Mateus, ele entendia a missão. Para ele, o que era a missão? A missão era ensinar, era fazer discípulos e era caracterizado pelo grande envio. Para Mateus, ele encerrava o evangelho com o símbolo da montanha, que é de ensinar. O povo ia para a montanha para ouvir, para escutar a palavra. Então, Mateus compreendia a missão como ensinar. Para Marcos, a missão ela era itinerante, ou seja, ela caminhava, ela tinha dinamismo, ela tinha movimento. E o símbolo de Marcos, que Marcos traz no seu evangelho, o símbolo é a estrada, ou seja, a missão ela é feita por quem caminha, quem vai, quem sai. Seguindo então, nós vamos para o evangelho de Lucas. E Lucas, ele é muito claro. Para Lucas, missão era testemunhar. Por isso, Lucas finaliza seu evangelho e inicia o livro do Atos dos Apóstolos falando sobre o testemunho. Mas descerá sobre vós o poder do alto, a força do alto, depende da tradução das Escrituras, e vos dará força e sereis minhas testemunhas. E Lucas, ele vai além
de ser testemunha apenas ocular. Para Lucas, testemunhar era viver o martírio, era entregar sua vida, era doar-se por inteiro, por completo, capaz de colocar a sua vida em jogo. Então, para Lucas, missão era testemunhar. E João, então, chega acrescentando ainda mais, dizendo que para João a missão era retornar ao Pai. Tudo vai convergindo ao Pai. É o que nós já identificamos nessa formação. O Pai é a origem, é a fonte, por isso ele é o amor fontal. E o evangelista João, que muitas pessoas caracterizam ele como um cronista, João não era apenas um cronista. João era um verdadeiro teólogo. Ele teve a experiência de amor, ele conseguiu identificar o que era realmente o amor na sua forma mais radical, por isso foi capaz de definir como Deus caritas est, Deus é amor. Então João, ele entendia que a missão era convergida ao Pai, porque na teologia só o Pai não é enviado. O Pai envia Jesus. Jesus, quando é levado ao céu, envia então o Santo Espírito. Então tudo converge para o Pai, dizia o evangelista João. E nós podemos também olhar para o livro do Atos dos Apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos, irmãos, é um livro inteiramente missionário, por isso o próprio nome já nos remete a isso, é Atos, ou seja, a atitude que os discípulos que se tornaram apóstolos tiveram com o derramamento do Espírito. E nós podemos, na atitude de dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, podemos entender que a igreja ela é inteiramente missionária, que faz parte da sua identidade. Ela vive para isso e ela deixará de existir quando sua missão estiver cumprida na face da terra. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os atos de Pedro, onde Pedro saía, onde Pedro ia ao encontro das pessoas anunciando a palavra, e suas atitudes cheias de testemunho, de entrega, cheia de amor, de oferta. E podemos também ver em Paulo que saiu em várias viagens missionárias, que podemos constatar, às vezes a cavalo, às vezes de barco. E Paulo, ele transformou-se em um grande missionário, e ele é um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque Paulo ele não estava no cenáculo. Pedro estava, mas Paulo não estava. Então Pedro, ele realmente vai significar para nós aqueles que fizeram aquela experiência apostólica. Pedro vai representar todos os nossos sacerdotes, os nossos religiosos, os nossos bispos. E Paulo também faz essa representatividade, mas com um ponto a mais. Ele vai representar aquelas pessoas que não tiveram no cenáculo, mas que de igual modo receberam o Espírito e foram impulsionados pelo Espírito a viver da missão. Então, a ser missão. Então, Paulo representa cada um de nós que não tivemos, talvez, em muitas ações, em muitos acontecimentos da igreja que marcaram a história da igreja por um grande derramamento do Espírito. Certamente, nós não tivemos no Pentecostes apostólico, e também não tivemos na experiência fundante do nosso movimento, mas eu e você, nós participamos de grupo de oração, e lá no nosso grupo de oração experimentamos abundantemente para, assim como Paulo, podermos ir sair em missão, fazer da nossa vida uma missão, fazer do nosso estar em qualquer que seja o ambiente, em qualquer que seja a situação, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja na família, no meio da rua, dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do barco, em qualquer que seja o lugar, vivermos a missão, sermos nessa face da terra uma missão.